agora vamos falar de uma matéria exclusiva aqui da Revista Oeste, porque assessores do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, discutiram a possibilidade de editar vídeos e imagens relacionados ao inquérito que apura os atos do dia 8 de janeiro. Documentos aos quais a Oeste teve acesso mostram que integrantes do gabinete do ministro se mobilizaram para encontrar provas em julho de 2023, quando a denúncia já havia sido oferecida aos investigados. E-mails internos mostram o juiz auxiliar solicitando o compartilhamento de materiais para possível edição antes de serem disponibilizados nos processos. As defesas de réus do 8 de janeiro criticaram a conduta e advogados ouvidos por a Revista Oeste afirmam que a manipulação de provas pode invalidar os processos e caracterizar parcialidade do julgador. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar aí sobre um assunto bem grave, a tentativa de manipulação de provas aí do STF, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e sua equipe. Segundo uma matéria exclusiva da Revista Oeste, assessores do ministro discutiram a edição de vídeos e imagens relacionados ao inquérito dos atos de 8 de janeiro. Isso não só levanta questões sobre a imparcialidade do STF, mas também coloca em xeque a credibilidade de todo o processo. E-mails internos mostram que integrantes do gabinete do ministro se mobilizaram para encontrar e possivelmente editar provas antes de disponibilizá-las aos processos. Portanto, essa conduta, ela pode invalidar os processos, com certeza anula todos os atos processuais e também demonstra a parcialidade do julgador. A nossa Constituição Federal, ela garante o devido processo legal. Vamos dar uma olhadinha no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Vamos lá no inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Significa que as provas elas devem ser obtidas de forma lícita e sem manipulação. Nesse caso, em concreto, a edição de vídeos e imagens, como sugerido aí pelos assessores de Alexandre de Moraes, viola totalmente esse princípio. Se as provas elas são manipuladas, não tem como garantir um julgamento justo. Outro ponto importante a ser passado aqui é a ampla defesa e o contraditório. Vamos ver aqui o inciso 55 da Constituição Federal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, se as provas elas são alteradas antes de chegarem às mãos da defesa, como é que os réus eles podem se defender adequadamente? Então, isso não fere só a Constituição Federal, mas também transforma o processo em uma farsa, ou seja, o processo é nulo. Já a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019, ela é bem clara, ou seja, atos que visam manipular provas ou influenciar indevidamente um processo configura abuso de poder. Então, a conduta descrita aí na matéria da Revista Oeste, ela se enquadra perfeitamente nessa definição. O que nós estamos vendo hoje aí no STF se assemelha realmente a um tribunal de exceção. O juiz natural, garantido pela Constituição Federal, está sendo aí substituído por decisões arbitrárias e parciais. Processos aí são conduzidos sem transparência e agora há indícios de manipulação de provas. E isso não é justiça. Isso aí chama-se autoritarismo. O STF, que deveria ser o guardião da nossa Constituição Federal, tornou-se aí a maior fonte de insegurança jurídica no país. Nós temos visto aí decisões sem base legal, perseguições políticas e agora a possível manipulação de provas aí que mostram que o tribunal está longe de cumprir o seu papel, que é guardar a Constituição Federal. Com certeza vocês lembram-se aí do caso do Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, acusado aí de conversar com a acusação. Na época isso aí foi considerado um escândalo, né? Mas agora nós temos o próprio STF discutindo a edição de provas e o silêncio é ensurdecedor. A seletividade na aplicação da lei é evidente.
Se nós pararmos aí para analisar certinho a manipulação de provas e a parcialidade do STF, isso sim aí é um golpe direto em nossa democracia. Se nós não podemos confiar aí na justiça, em quem que nós podemos confiar? Realmente o Brasil está vivendo um momento aí de desmonte institucional e o STF é parte central desse problema. Nós precisamos realmente acordar para a realidade, gente. O STF, sobre a liderança de Alexandre, está agindo aí como um poder acima da lei. É hora de cobrar transparência, nós precisamos cobrar responsabilidade e respeito à nossa Constituição Federal. A justiça ela não pode ser um instrumento de perseguição política. Se nada for feito, realmente, nós estamos aí diante de um caminho para um abismo de autoritarismo. E a pergunta é que fica, até quando a sociedade vai tolerar tudo isso? Uma hora essa corda vai estourar. A luta pela democracia e pelo Estado de Direito não pode parar. Então, compartilhe esse vídeo, debata com as pessoas, questione-se. O futuro do Brasil depende disso, gente. E lembre-se, o poder emana do povo, o poder emana de vocês. Até o próximo vídeo.